Mais uma vez, nós nos encontramos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de estarmos vivos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. E hoje, a mensagem de hoje será baseada na Bíblia Sagrada, o livro dos livros. Você está estudando a Bíblia? Todos os dias. A Bíblia é o alimento da alma. Ela tem um poder muito especial de mudar o nosso coração, mudar a nossa vida, mudar o rumo da nossa visão, os nossos pensamentos. E a mensagem de hoje será baseada, na Bíblia, a luz maior, a fonte inesgotável de conhecimento, e também dentro do grande conflito, a luz menor. Existe uma profecia da Senhora White em relação aos testemunhos. Quando eu falo testemunhos, são os escritos, É o dom profético manifestado na Igreja Adventista através da Senhora White. Testemunho significa espírito de profecia, dom profético. E essa profecia dela, ela deixa claro que nos últimos momentos da história deste mundo, a fé nos testemunhos iria desaparecer. As pessoas iriam deixar de dar crédito, de acreditar de que os testemunhos seria de fato e de verdade um vislumbre, uma obra-prima do Espírito de Deus. Bom, hoje nós iremos estudar sobre o juízo investigativo. Você está preparado? Juízo no qual cada ser humano que já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal irá passar em revista perante Deus. E o julgamento será tão minucioso como se estivesse só Ele sobre a terra. A hora do acerto das contas está chegando. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado por estarmos aqui nesta madrugada, prontos para estudar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por ter me dado a mim e minha filha uma ótima noite, um sono tranquilo, suave, reparador, e um despertar nesta manhã para buscar a Tua presença. Senhor, está chegando a hora em que o julgamento dos mortos passará para os vivos, e na Tua augusta presença, a nossa vida deverá passar em revista perante Ti. Nos agracia, Senhor, com a graça e com o perdão eterno. Nós Te pedimos nesse momento a unção do Teu Espírito, a sabedoria dos altos céus, para que através dela Teu Espírito possa nos conduzir em segurança na verdade, desvendo os mistérios da Tua Palavra diante de nós, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Juízo investigativo ou juízo de investigação será o tema de hoje. Nós sabemos pelas profecias, comparando com os relatos históricos, que este julgamento começou no dia 22 de outubro de 1844. E hoje nós estudaremos algumas passagens da Bíblia e também muito mais dentro do grande conflito. No grande conflito existe um capítulo chamado juízo investigativo. O grande juízo investigativo. E hoje iremos estudar sobre ele. Quando a gente vai para Daniel, capítulo 7, e os versos 9, 10 e 13, a gente começa a entender um pouco sobre o grande juízo, o grande tribunal que assentou-se no dia 22 de outubro de 1844. O profeta, contemplando em visão as cenas de julgamento, ele diz assim, o verso 9, capítulo 7, o verso 9 de Daniel. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Veja como
a profecia coloca as palavras, como a inspiração divina coloca as palavras. Continuei olhando até que foram postos uns, não só um, mas uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Aí ele descreve o ancião de dias. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. Aí ele descreve o trono da majestade. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Então, um trono chamejante com rodas que poderia direcionar, né, de um local para outro. Rodas de fogo. Aí ele descreve o rio da vida. Ele diz, o verso 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele, de diante do juiz de toda a terra, que é o ancião de dias. E aí ele fala da quantidade dos anjos, ele diz, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, quando o tribunal se assenta, os livros se abrem. O escritor do Apocalipse, descrevendo essa mesma cena no capítulo 20 de Apocalipse, ele usa as seguintes palavras, ainda acrescenta algo a mais de Daniel. Ele diz assim, 20, o verso 12, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos em pé, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Pode ver que em Daniel, o verso 10, capítulo 7, verso 10, diz que sentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E aqui diz, abriu-se os livros. Aí ele acrescenta o que Daniel não falou. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Voltando para Daniel, agora o verso 13, diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então Cristo se desloca de um lugar determinado lá no céu, entra no seu carro de nuvem e se dirige, né, ao ancião de dias que havia sentado sobre um dos tronos que havia sido posto ali. O que tudo isso significa? Aqui em Daniel capítulo 7, o verso 9, há uma cena de mudança. Deixa eu explicar para vocês. Quando Cristo ressuscitou na manhã da ressurreição, daquele primeiro dia da semana, ele passou ainda 40 dias aqui, né, dando as últimas instruções à igreja através dos apóstolos. E 40 dias depois ele foi assunto ao céu, foi arrebatado ao céu. E no capítulo 16 de Marcos, o último verso diz que ele assentou-se, subiu ao céu e assentou-se à destra da majestade, à destra de Deus. Quando a gente vai lá para Hebreus, capítulo 8, 1 e 2, diz que o essencial destas coisas é que temos um sumo sacerdote, que assentou à destra da majestade nos céus como ministro e sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. Então, quando Jesus foi assunto ao céu, 40 dias depois da sua ressurreição, ele começou o seu ministério como sumo sacerdote, ou como sacerdote, no lugar santo. Se vocês analisar e fazer uma análise entre as vestes dos sacerdotes, né, que eram filhos de Arão, e do sumo sacerdote, que era Arão, vocês vão ver a diferença. As vestes dos sacerdotes eram uma veste comprida com um cinto no peito. E a do sumo sacerdote, além das vestes, tinha a sobrepeliz, tinha o peitoral, tinha uma lana, né, com o nome santidade, etc. E se vocês analisar o primeiro capítulo de Apocalipse, vocês vão perceber que quando
Cristo Jesus se apresenta diante de João, ele estava vestido como sacerdote. Então, quando ele foi assunto ao céu, ele começou o seu ministério no primeiro compartimento do santuário, certo? E esse ministério foi até no dia 22 de outubro de 1844. No dia 22 de outubro de 1844, final dos 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs, ele deixa o primeiro compartimento e vai para o segundo. No primeiro compartimento do santuário, Apocalipse, capítulo 4, vamos dar uma olhada aqui rapidinho para nós entender melhor o que está acontecendo lá no céu hoje, nesse grande juízo de investigação. No capítulo 4 e o versículo 2, ele diz assim, João, 500 anos depois de Daniel. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Certo? Ele estava sentado aqui. Pode ver que o ancião de dias aqui estava sentado. E esse que se achava sentado era semelhante em aspecto à pedra de ônix, que ele começa a descrever, usando as suas próprias palavras. Lá o profeta Daniel descreveu com suas próprias palavras. Aí o verso 4 diz, ao redor do trono há também 24 tronos. Então, quantos tronos tinham? Isso aqui no primeiro compartimento, que se você analisar, tinha as 7 tochas de fogo, tinha um altar de ouro que ficava no primeiro compartimento do santuário terrestre. E a gente vê mais lá na frente, milhares e milhares de anjos. O capítulo 5, e o verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Lá, quando Daniel descreveu, no verso 10, capítulo 7, verso 10, ele disse que viu milhares e milhares o serviu e miríades de miríades, que aqui usa a expressão milhões de milhões. É muitos anjos. Então, nós temos, aqui foi apresentado a João, no primeiro compartimento, o trono da majestade e mais 24 tronos. No dia 22 de outubro de 1844, cumpre-se então o que o Daniel viu. Esses tronos foram postos de um lugar em outro lugar, tirados de um lugar e postos em outro lugar. Então, os 25 tronos, o trono da majestade e os 24 tronos dos anciões, são tirados do primeiro compartimento e postos no segundo compartimento. E a majestade senta. Aqui ele estava sentado no primeiro compartimento. Se levanta, o trono é levado para o segundo e lá diz que o ancião de dia se senta. É colocado os tronos e o ancião de dia se senta. Então, há uma cena de mudança aqui dos tronos, ok? E quando o ancião de dia se senta, começa então o julgamento e abre-se os livros. 3 livros são abertos no julgamento, ou foram abertos em 1844. E hoje nós iremos estudar alguns relatos aqui da senhora White. Ela descrevendo a cena vista por Daniel, capítulo 7, o verso 9 e 10, ela diz assim, na página 479. Assim foi apresentado a visão do profeta, o grande e solene dia em que o caráter e vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra, e cada homem seria recompensado segundo as suas obras. Aí ela diz, o ancião de dias é Deus, e etc, etc. Começa a descrever aqui, pegar as passagens bíblicas. Você pode ler, o capítulo, o grande juízo de investigação. O grande juízo de investigativo. E na página 480, ela diz assim, assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os do povo professos de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior.
Então, o julgamento que começou no céu, no dia 22 de outubro de 1844, é o julgamento do povo de Deus. É o grande dia da expiação, certo? O julgamento dos ímpios é obra distinta e ocorre durante o milênio. Aqui é somente aqueles que professam o nome de Deus. E você tem cuidado, quando você diz, eu sou crente, né, e é batizado, então você já vai ser julgado agora, certo? Então, existe algum relato bíblico afirmando isso? Quando a gente vai para a primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira carta, 1 Pedro 4 e 17, diz assim: porque a ocasião de começar o julgamento pela casa de Deus, né, pelo povo de Deus, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então aqui Pedro deixa claro que haverá dois tipos de julgamento, um pela casa de Deus e outro por daqueles que não obedecem o evangelho. E diz que o julgamento da casa de Deus vem primeiro. De fato, começou e está em andamento. Começou em 1844 e está em andamento, né? Está em andamento. Voltando aqui para o livro, é apresentado aqui neste capítulo os 3 livros que foram abertos no juízo e que deve determinar a decisão do juízo, certo? Existe os livros de registro, né? Aqui diz assim, na página 480, diz assim: os livros de registro no céu, porque lá diz abriram-se os livros, nos quais estão relatados os nomes e as ações dos homens, deve determinar a decisão do juízo. O que está escrito nos livros de registro, nos livros, abriram-se os livros, os nomes e as ações dos homens, seja crente ou não, o nome está lá. Quando uma criança nasce, que a mamãezinha coloca ali o nome dele vai para os livros de registro no céu. Quando ele chega numa idade que sabe já diferenciar o que é certo e o que é errado, o que é pecado e não, já tem um poder do raciocínio, então todas as suas ações, palavras, pensamentos, atitudes já são colocados ao lado do nome dele nos livros do céu. E ele vai dar conta, ok? Então aqui diz assim: os livros de registro do céu, nos quais estão relatados os nomes e as ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. O que vai determinar a decisão do juízo é o que está nos livros de registro. O que vai determinar se eu vou ser salvo ou perdido é o que está nos livros de registro. Por exemplo, Adão pecou e Adão viveu muito tempo e morreu. Ele foi um dos primeiros a ser julgado, em 1844 para cá. Então, o que estava escrito nos livros em relação a ele é o que determinou se ele vai ser salvo ou se vai se perder. Ok? Falando do livro da vida, que é o segundo tipo de livro que existe, que foi aberto no grande juízo investigativo em 1844. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Aqui não é a pessoa aceita, né? Eu aceito, eu quero ser batizado. Aí vai lá, mergulha nas águas e o nome dele já vai para o livro da vida. Gente, o livro da vida só existe o nome das pessoas que entram para o serviço de Deus, que serve a Deus. Só vai o nome dos servos de Deus, aqueles que trabalham incansavelmente na obra, na causa de Deus. Existe uma passagem ali onde Cristo ele escolhe 12 e envia depois 70. Aí eles voltam dizendo: Senhor, muito alegre, feliz, Senhor, em teu nome até os espíritos nos obedecem. E Cristo diz assim: alegrai-vos, não porque os espíritos vos obedecem, mas antes alegrai-vos por estar os seus nomes arrolados nos céus.
Eles entraram para o serviço de Deus, estavam pregando o evangelho e seus nomes estavam arrolados nos céus, ou seja, no livro da vida. Além do livro da vida, existe outro tipo de livro, que é o livro memorial. Se encontra em Malaquias 3:16. Lá diz que há um memorial escrito. Se é escrito, é um livro. Para aqueles que honram o Senhor, e aqueles que servem o Senhor e para aqueles que lembram do seu nome. E Ellen G. White diz aqui, na página 481, o seguinte: no livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida pelos méritos de Cristo, por amor a Deus, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acha-se fielmente historiados. E todos os atos de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor a Cristo encontra-se registrado nesse livro. E Davi, em Salmo 56, verso 8, ele diz assim, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então, no livro memorial de Deus, se encontra todas as ações que foram praticadas pelos seus filhos por amor a Deus e por amor às pessoas. Você chega e tem alguém pedindo esmola. Você não dá R$1, uma moedinha, só para satisfazer teu ego. Você pega R$10, conforme a sua posse, e dá. Não para chamar atenção, mas porque aquilo lhe chamou a atenção, o seu sofrimento, a sua dor, a sua condição, e você deu. É relatado pelo anjo e está ao lado do seu nome. E você vai receber o seu galardão. Nada que você faz por amor a Cristo, gratuito, fica de graça. Há uma recompensa, há um galardão. Cristo disse, olha, nem um copo de água fria que vocês derem a um desses meus pequeninos ficará sem recompensa. Tudo é recompensado. Tudo que a gente faz. Mas nós temos que fazer não para ser recompensado, mas temos que permitir que o amor de Deus toque nosso coração e nós pratiquemos realmente atos de justiça. Então vamos recapitular. Nos livros de registros no céu, que são os livros da morte, está o nome e os pecados negros de todo ser humano. No livro da vida está o nome somente do povo de Deus, dos servos de Deus. E no dia em que esse servo for julgado, aí vai decidir se o nome permanece ou não no livro da vida. No livro memorial, as ações, as boas ações. E Deus disse, se o justo, que é justo, se desviar e praticar injustiça, toda seus atos de justiça será esquecido. Então, devemos ter cuidado. Bom, aqui continua. Há um relatório dos pecados dos homens. Há um relatório lá no céu dos pecados dos homens. O que está escrito em Eclesiastes capítulo 12 e o verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, Cristo advertiu os homens. Ele disse assim, toda palavra má que o homem proferir, há de dar conta dela no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Tudo está escrito, historiado lá no céu e os homens vão dar conta, certo? Agora veja na página 482, olha esse relato aqui, soleníssimo, que diz assim, a obra de cada homem passa em revista perante Deus, e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto. Está escrito aonde? Ao lado de cada nome nos livros do céu. As más palavras, palavras cortantes, palavras que levam as pessoas para baixo,
os pecadinhos secretos, deveres não cumpridos, o egoísmo, tudo está escrito lá. E aqui continua. Juntamente com toda hipocrisia dissimulada, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas. A pessoa está lá na igreja, a mensagem vem, que conversa, né? Foram negligenciadas. Momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas. Momentos desperdiçados estão escritos lá nos livros do céu. Quantos momentos a gente desperdiça, quanto tempo a gente desperdiça com o nosso celular na mão? Navegando nas águas podres e nojentas deste mundo. Quantos momentos desperdiçados no pé de uma TV, nas casas alheias, fofocando. Tudo está escrito e nós vamos dar conta de tudo isso. E aqui diz, continua. Momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas. Muitas das vezes Deus nos coloca pessoas para que nós possamos então falar do seu amor e a gente negligencia, com seus resultados, influências exercidas para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. Cada ser humano da terra existe um anjo. Está relatando tudo. O ladrão entra na casa, ele percebe que o dono da casa e os membros da família viajaram, deixou ali com suas coisas. Ele entra sozinho, se acha, livre agora para fazer o que quer e leva as coisas. Ele acha que está sozinho ali, mas ao lado dele existe um anjo alto, imponente, poderoso, mas que não faz nada, a não ser anotando todo o seu mau procedimento. E um dia, se ele não se arrepender e abandonar, dará conta no dia do juízo e no fogo que vem aí. Certo? Então, o anjo relator relata tudo. E mais embaixo, ainda na página 482, diz assim: a lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, o que diz? O fim de tudo que se tem ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo a todas as obras. Então, a lei de Deus, ela vai ser a norma, a grande norma no qual o caráter e a vida dos homens vão ser testados, vão ser comparados. Tiago, capítulo 2, verso 12, Paulo diz: assim falai e assim procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Certo? Existe uma passagem também, me parece que é Romanos 2 e 12, né? Que as pessoas, serão julgadas pela lei de Deus. Bom, na página 483 diz assim, ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Desculpa, deixa eu repetir de novo. Ao abrir-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Ponto. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta, diante do juiz de toda a terra, o caso de cada geração sucessiva, desde Adão até hoje, finalizando com os vivos. Então nós vemos aqui duas etapas, o juízo tem duas etapas. O nosso advogado começou em 1844 a apresentar o caso dos que primeiro viveram na terra, indo a cada geração, isto é, daqueles que já estão mortos.
E o juízo vai finalizar com os vivos, certo? E mais na frente ela fala um pouco sobre isso. Então, vamos analisar aqui qual foi o primeiro a passar, a vida do primeiro a passar em revista perante Deus. Abel. Por que Abel? Não, mas não foi Adão, foi o primeiro. Abel foi o primeiro a morrer. Segundo veio provavelmente Eva, aí Adão, Sete e assim sucessivamente. Ele foi apresentando a vida de cada um. A vida de cada um foi passando em revista perante Deus e foi sendo julgado. E se ele foi absorvido, o nome dele conserva-se no livro da vida e suas boas memórias do livro memorial. Se não foi, o livro é omitido do livro da vida, o nome, e as suas boas ações apagadas do livro memorial, e o seu nome permanece nos livros de registro e seus pecados para testificar contra ele na execução do juízo. É o que diz aqui, né? Olha, todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Vamos supor, Adão foi julgado. Se arrependeu, abandonou o pecado, aceitou Jesus de coração, corpo e alma até o fim, morreu em Cristo, aceita-se nome. Esse não foi, e o nome dele está no livro da vida, mas ele não foi absorvido, rejeita-se nome, certo? E olha o que diz aqui: quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato das suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Vamos supor que você, eu não, vamos usar você, né? Você é mais corajoso. Hoje, vamos supor que Jesus Cristo já finalizou ontem o caso dos mortos. E hoje começou, então, já o julgamento dos vivos. Aí você vai ser o primeiro a ser julgado. Vamos fazer de conta assim que você é mais corajoso do que eu. Aí a sua vida começa então a passar em revista perante Deus. Vamos supor que o seu nome é Francisco. Hoje é o Francisco. Então você agora vai ser julgado, né? O seu advogado apresenta o seu caso perante o juiz para ser analisado o caso. Se existir um pecado, apenas um pecado, nos livros de registro, ao lado do teu nome, para o qual não houve arrependimento e nem perdão, é porque você acariciou esse pecado e ele é um Deus na tua vida. Você está sendo julgado. Um único pecado. Aí você, infelizmente, vai estar ferrado com o ferrão da besta. O seu nome é apagado do livro de registro, do livro da vida, porque Apocalipse 20, o verso 15, diz que todo aquele que não tiver do seu nome no livro da vida será lançado no fogo. E as suas boas ações serão apagadas do livro memorial. Tudo que você fez de bom é apagado. Como o caso dos mortos vai ser transferido para os vivos já dentro do decreto dominical, aí você recebe o sinal da besta. Na verdade, você já não está mais nem aí com Deus, você já vai estar lá do outro lado, lá e vendo os milagres. Não, aqui é um negócio tal bom, né? Então, o seu nome é apagado do livro da vida, é omitido do livro da vida, porque você não faz parte do povo de Deus. Então, é isso. Meu telefone já está pedindo para mim parar aqui. Bom, então nós vemos aí que aceita-se nome e rejeita-se nome. Diz assim: todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé haja reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram perdão acrescentado ao seu nome, isso durante toda a sua vida, e agora no juízo, nos livros do céu, tornando-se participantes eles da justiça de Cristo e verificando se está o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios ávidos por dignos da vida eterna. Certo?
Sabe qual é a nossa única segurança de enfrentar o juízo e sair e for absorvido? Jesus Cristo é a nossa única segurança. Jesus Cristo é a nossa única segurança, a nossa única esperança. Quando a nossa vida for passada em revista perante a augusta presença de Deus, só Cristo para nos socorrer, só Jesus Cristo. Então nós precisamos ter um íntimo relacionamento com Cristo todos os dias alimentando a nossa alma com o estudo da palavra, jejuando, orando, porque nós estamos vivendo no período crítico da história. Nós estamos vivendo no período crítico da história. Vocês lembram do grande dia da expiação? A parte escura representa esse tempo hoje, julgamento dos mortos. Mas muito em breve vai começar o julgamento do grande dia da expiação, parte clara, que é o julgamento dos vivos. Lá eles faziam o quê? Como é a expressão que Deus usa lá? Todo aquele que não afligir a alma. O que é afligir a alma? Eles jejuavam, eles confessavam, pagavam as suas dívidas entre o dia 1º, que era o toque das trombetas, até o dia 10, que era o dia da expiação. Colocava a vida deles em dias com Deus, para enfrentar o juízo do dia 10, que era o dia da expiação, a purificação do santuário. Então, naquele dia, eles afligiam a alma perante Deus. E Deus disse, aquele que não afligia a alma, essa alma eu vou exterminar do meio do meu povo. Aceita-se nome, rejeita-se nome. Então, nós temos que ter Cristo como nosso Salvador pessoal e sempre verificando, comparando o nosso caráter com a lei de Deus. Porque senão, nós vamos, infelizmente, o nosso nome vai ser rejeitado. Ok? E aqui diz assim, o último parágrafo que nós vamos ler aqui. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estavam patentes e manifestas àquele com quem temos de haver. E aqui, mais embaixo, na página 488, ela fala a mudança do julgamento dos mortos para os vivos. Ela diz, deixa eu ver, não, na página 490. Embora todas as ações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo, com um exame tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro na terra. O juízo, ora, se realiza no céu, no santuário celestial. Há muitos anos essa obra está em andamento. Breve. Olha a expressão que ela usa. Breve. Ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar em exame perante Ele. O momento no qual o julgamento dos vivos vai começar está chegando. E nesse dia, eu e você seremos julgados por aquilo que praticamos hoje. Não pense em você que você não vai pagar e que eu não vou pagar tudo que a gente está fazendo, falando ou pensando. Tudo está escrito e um dia nós vamos pagar. A hora do acerto de contas dos vivos está chegando. Que Deus nos abençoe. Amém.